votos de muita paz. Para mim, é uma grande satisfação a oportunidade do nosso encontro através desta oportunidade. A história da educação pode ser comparada à história da humanidade. E gostaria de recorrer a uma página muito célebre da cultura grega. Licurgo, de Esparta, tornou-se célebre e a sua vida até hoje é relatada como de natureza mitológica ou talvez real. Mas se narra que oportunamente Atenas, a cidade mais formosa da antiguidade, convidou para proferir uma palestra sobre educação. Em Atenas havia um edifício dedicado aos grandes momentos. E nessa oportunidade se estabeleciam leis, organizações de discursos, princípios de ética, de moral. E então se convidou Licurgo para que desse uma aula sobre educação. E o insigne mestre ficou muito embaraçado. Pediu um prazo de 6 meses para poder organizar a aula. E as pessoas estranharam. Era um dos mais nobres filósofos. Por que necessitaria de 6 meses para falar a respeito de uma coisa tão banal como parece ser a educação? Mas ele não cedeu e lhe concederam o prazo. No dia próprio, no Areópago, era o nome dado ao grande edifício, toda a Atenas cultural, toda a Atenas rica de beleza, compareceu para escutar o mestre insigne. E no momento quando ele chegou, fez-se acompanhar de 2 servos. Um deles trazia 2 cães em coleiras próprias e o outro trazia 2 lebres, 2 coelhos em gaiolas. As pessoas ficaram surpreendidas e curiosas. O grande auditório, fazendo lembrar uma arena central, e as pessoas em volta produziam um silêncio imenso. Então Licurgo levantou-se, saudou o público, deu um sinal ao funcionário que carregava as gaiolas, ele abriu uma delas e a lebre saiu correndo naquela área. O animalzinho branco, jovial, célere, e ao mesmo tempo ele olhou o outro que desatou a segurança do cão. O cachorro avançou, olhando em volta, percebeu a lebre, avançou e destroçou a lebre, matou o animal, despedaçou diante de um público estupefacto, surpreso. Logo, Licurgo pediu aos servidores que limpassem a arena. E as pessoas não podiam imaginar a ocorrência. Ele mandou abrir a segunda gaiola e saiu a lebre. E pediu ao outro funcionário para soltar o cão. Todos, naturalmente, perceberam que seria uma outra tragédia. O cão avançou e, ao chegar junto à lebre, deu-lhe uma leve patada. A lebre enrolou-se e os 2 animais começaram a brincar. O auditório foi tomado de espanto. As lebres eram iguais, os cães eram iguais. Por que a diferença? Então Licurgo disse: o primeiro cão não era educado. O segundo cão foi educado para a fraternidade. Está encerrada a minha aula, disse ele. E as pessoas não necessitaram de mais explicações. O poder da educação está na construção de hábitos saudáveis.
Quem não tem hábitos saudáveis tem-nos doentios. Então, a função essencial da vida é educar. Para nós, de língua neolatina, a palavra educação vem do latim educere. É a palavra que significa arrancar de dentro. Então, educar é arrancar os sentimentos interiores para que eles possam fazer parte da nossa vida, do cotidiano. Como será uma pessoa educada? Aquela que segue os princípios éticos, morais, aquelas que adotam comportamentos saudáveis. E aquele deseducado é exatamente o oposto. Poder-se-á, por acaso, dizer que o indivíduo de má formação educacional é o responsável? Entramos numa questão muito delicada. Os gregos, a partir do século V antes de Jesus, 500 anos, teve um notável governante de nome Péricles. Péricles foi tão extraordinário que, até hoje, é considerado um dos pais da democracia universal. Ele deixou a Grécia, Atenas, como uma herança, um legado para a humanidade. Para que tenhamos ideia da grandeza de Péricles, ele deu um banquete certo dia e convidou as personalidades mais nobres da cidade, filósofos, poetas, atletas, porque o atletismo fazia parte da educação grega. E ao terminar, ele perguntou: onde estão os professores? Já àquele tempo, os professores não eram considerados, 500 anos antes de Jesus, formadores da estrutura da humanidade. Eu me recordo da grandeza de uma mulher que administrou a Alemanha no pós-guerra, a senhora Merkel. Essa senhora administrou a Alemanha de tal forma que um país que foi devastado, hoje é campeão da economia mundial e dos valores da paz, dos respeitos humanos, graças à senhora Merkel, que foi eleita inúmeras vezes até o começo deste ano, quando ela renunciou. Sendo a primeira ministra, morava numa casa comum, ia ao supermercado com o marido, fazia compras, não tinha servidores domésticos, era ela que preparava a casa, que cuidava dos deveres, e era a mulher mais importante do século que estamos vivendo, comparada na administração a uma outra mulher extraordinária, que foi primeira-ministra da Inglaterra. Então, a senhora Merkel, quando pediu agora a demissão, a Alemanha parou. Em todo o país, essa mulher foi aplaudida sem parar durante 5 minutos. No país inteiro se parou para aplaudir esta mulher que disse a seguinte frase: na Alemanha, para termos um país feliz, nós consideramos os professores e lhes fornecemos os melhores salários, porque são eles os construtores da sociedade. Eu, por exemplo, que nasci no comunismo, na área marcada pelos russos, aprendi os meus deveres com uma professora. Portanto, a formadora de opinião é a professora, é o mestre, é o professor. Então, ele estabeleceu a honra desta mensagem de educação. Então, Péricles perguntou: onde estão os professores? E alguém se atreveu a dizer: esquecemos-nos deles. E então Péricles lhes respondeu: mas o que você é deve aos seus professores iniciais,
aos educadores da sua vida. A educação é uma questão de Estado. E a história da educação é comovedora. Ela passou a ser registrada a partir do século V antes de Jesus e ao século IV depois de Jesus, quando Adriano, imperador de Roma, decretou que a educação cultural era papel do Estado. O Estado tem o dever primacial de educar o seu povo, de oferecer, acima de tudo, trabalho, recreação, saúde, como fundamentos básicos. Então é a educação formal, mas a outra educação é feita no lar. É a família, são os deveres sagrados da família. O respeito entre pais, pais e filhos, pais e vizinhos, formando a comunidade. Então a história da educação é a história da própria humanidade. Mais tarde, a educação passou a ser fundamental nos países que a antiga Germânia, a Alemanha de hoje, dominava. E nós vamos encontrar nas repúblicas tcheco-eslovaca, hoje são duas, antigamente era uma só, o homem que estabeleceu as regras da educação. A educação intelectual, também chamada educação formal, e a educação social, a educação doméstica. Porque é a educação social que nos põe em contato uns com os outros, com a humanidade. É graças a essa educação que nós nos tornamos célebres pelo bem, pelo mal, pelos problemas culturais, pelas deficiências de natureza psicológica, psiquiátrica, sociopsicológica, pelas manifestações morais. E então surgiram os grandes vultos da educação. Parte dali os principais. Eles evoluem para uma síntese, sem dúvida, até Pestalozzi, do século XIX. Pestalozzi foi o pai da educação moderna. E ele educava tanto formal como socialmente. Era um homem generoso e recebeu na cidade de Yverdon, na Suíça, uma cidade muito bela que eu conheço, proferi conferências ali, ofereceram-lhe um castelo para ele poder ensinar aos meninos de rua no século XIX, 1802 em diante. Ele ensinava em casa, recolhia as crianças dentro da sua própria casa. Então a educação passou a ser formal, com métodos, porque as doutrinas educadoras, principalmente a religião dominante, dizia que a criança é um adulto em miniatura. Que absurdo! A criança sempre foi maltratada na Idade Média, a ponto dos pais matarem. Era indiferente. O crime do infanticídio era tão normal que não chamava atenção. Ter filhos era como que um castigo, e eles viviam ao abandono nas classes pobres. Então Pestalozzi diz que a criança não é um adulto em miniatura. A criança é um ser em formação, que o cérebro é uma folha de papel em branco, onde nós vamos escrever o nosso destino. E entre esses mestres Pestalozzi se vai destacar o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, o doutrinador que faz a codificação do espiritismo. Mas a partir de Pestalozzi, que criou a pedagogia moderna, a psicologia educacional, a humanidade vai encontrar educadores extraordinários, principalmente na área da educação formal, como Maria Montessori, italiana. Essa mulher notável
faz da educação um poema de paz. Poderíamos citar muitos educadores, mas vou ser o máximo sintético. No Brasil, na Bahia, nós temos excelentes educadores, entre os quais destacamos Anísio Teixeira, baiano, que criou a educação integral. O aluno pela manhã fazia a educação formal e à tarde uma educação profissional, porque nós deveremos formarmos-nos na atividade profissionalizante para termos dignidade. E também a célebre poeta que foi Amélia Rodrigues, como nobres educadores. Temos hoje nobres educadores, mulheres notáveis na cultura baiana que se destacaram na educação, assim como homens de grande intelecto que serviram à sociedade brasileira a partir da educação. Mas o que é educação? É um conjunto de hábitos. Esses hábitos formam a nossa personalidade. Somos um ego, eu. Então, todo mundo nos conhece pela aparência. Se alguém perguntar, o Divaldo Franco, quem é? Vocês poderão dizer, o tio Divaldo é uma pessoa com tais características, é o espírita da Mansão do Caminho, é a minha personalidade. Mas eu não sou isto. Esta é a aparência, a máscara, o que a educação fez de mim. A educação integral vai me tornar não apenas a aparência, mas também o indivíduo. Você dirá, é um homem bom, é um homem justo, é um homem mau, é alguém que não cumpre com seus deveres, que é o resultado da educação aplicada na sociedade.